Fala aí pessoal, tudo bem vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou gravar aqui um vídeo sobre o jogo PewDiePie Travel Simulator, onde você é um youtuber que você precisa ultrapassar o PewDiePie, tem apenas 64 milhões de inscritos. É muito pouco, é pouquíssimo, né galera? Então eu vou mostrar minha sala e depois eu falo sobre as mecânicas do jogo, sobre as ferramentas. Eu tenho aqui um TV de plasma e um videogame qualquer, porque tem que ser qualquer, senão eles levariam copyright na Playstation ou do Xbox ou até do Nintendo. Ou do Polystation, né? Claro, Polystation é console. Temos aqui dois cachorros jogando normalmente. Você vê tudo isso. Você tem cachorro, você vê isso todo dia. Dois cachorros jogando poker apostando metade da sua grana. Ou mais. Então aqui uma poltrona caríssima que eu tive de pedir emprestado para fazer esse vídeo. Essa área que fica atrapalhando. Tem aqui um pato olhando para sua bela arte, né? Ele fez isso aqui sozinho, tá? Para que vocês entendam. Tem aqui vários animais em cima de um alçapão. Aí você, por que um alçapão? É porque lá embaixo estão todos os meus escravos do canal, os editores, os caras que postam, os caras que fazem a mídia do meu canal, os caras que fazem a minha imprensa, tá? Então eles só podem fazer, porque senão eles vão sair daqui e eu não vou ter muito. Eu tenho meus arquivos sobre treta, todas as prints do Twitter, sempre tretas que eu guardo aí com muito carinho pra queimar depois. Só que eu tenho uma bola de cristal pra adivinhar o futuro do meu canal, né? E essa água fica me enchendo o saco. Eu tenho um joguinho de dança pra, né? Aprender a dançar, se jogar de dança, pra você dançar, parabéns, hein? Pela sua redundância. Tem aqui meu personagem com esse cabelinho lindamente cortado e pintado, porque eu acho legal. Eu tenho um chroma key azul, um bigode, era meu bigode, eu tive que cortar, eu pendurei aí. Tem um microfone que não está captando minha voz. Eu tenho uma moedinha que gira, eu coloquei tem um peteleco nela, ela começou a girar. Tem uma câmera que voa, que tá gravando a parte de trás do meu PC, porque tão da Xuxa que ele é, tão ruim que esse PC é, ele fica na frente da minha câmera. Se ele fosse mais fino, mais baixo, seria melhor, né? E aqui eu tenho uma iluminação que tá iluminando o chroma aqui. Então essa é a minha sala, espero que vocês gostem dela. Não do vídeo, porque ela ainda não acabou. Não, mas do vídeo vocês têm que gostar. Só que não acabou ainda. Temos aqui as missões. Aqui nesse, por exemplo, nesse é ganhar 5 presentes sponsoríveis. Mas também tem publicar 5 vídeos, renomear um vídeo. Tem a missão principal, que é alcançar o nível 30. Eu tô bem longe, eu tô nível 23 aí. Aqui temos os nossos amigos e alguns dos eventos que estão acontecendo. Castle, Music Band e Nature. Você pode participar. Temos as redes. Você todo dia tem que contribuir com uma taxa. Então, espero vocês. E você só fica disponível as redes para você quando você tem nível 10 ou mais. Eu tenho vários amigos. O único que existe de verdade é esse aqui, porque o resto é tudo criado pelo jogo. Por causa que, ó. Isso aqui é Smosh. Tá bom. Smosh, aqui tá vendo? Criado pelo jogo. Temos aqui a loja onde a gente pode comprar diversas coisas. Tem coisa de animal, maquiagem, risada, do mal, né? Tem jogo de estilo de vida, música, natureza, ciências, esportes, aí tem um monte de coisa. Temos 4 pixels que são uns cubinhos aí, né? Pra você colocar no meio da sua casa. Eu tenho 2, mas eu não uso. Só comprei por causa daquela missão. Temos a árvore do conhecimento, onde a gente pode gastar cérebro, sim. A gente gasta cérebro para aprender mais coisas, tipo, assim. Agora eu vou transmitir por mais tempo. Interessante, eu não tenho como. Beleza. E a gente pode fazer os vídeos. Aqui em cima tem a popularidade, onde a gente vê que vídeo está popular. Aqui não tem nenhum vídeo popular. A gente vai... Não fecha, não. Aqui também não tem, ó, que maravilha. Não funciona, tem que sair bem. Aqui também não tem, é tudo o mesmo vídeo, tá? Então, como aquela missão é renomear um vídeo, a gente vai vir aqui. Pera, é sobre música e maquiagem. MC maquiada. Meus parabéns. Fiz a quest aqui, ó. Ganhei meu dinheirinho honesto. Quase, deixa eu ver, vou renomear. Animal coberto de folhas, tá ok?
E não apareceu nenhum Blowjob espírito na minha casa. Com certeza será um vídeo de muito sucesso. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ok? Dá o like aí, galera. Foi muito difícil fazer esse vídeo. Mentira. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!